pessoal! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente. Hoje nós vamos falar sobre catéteres periféricos. Vamos ver aqui as recomendações mais atuais da Anvisa sobre os cuidados com o uso de catéteres periféricos que despencam nas provas e são extremamente essenciais para a nossa prática profissional. Vamos ver uma questão que cobrou este conteúdo para você ver também como isso pode estar na sua prova. Esta aula é bastante densa, com bastante conteúdo, muitas informações e você precisa assistir até o final. Então separa o seu bloquinho de notas, separa o seu copinho de água, tudo aquilo que for necessário para você garantir o seu conforto e para você conseguir me acompanhar aqui até o final desta aula. Antes disso, eu quero te informar que lá no nosso site você encontra vários materiais focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área de enfermagem e saúde. Nós temos materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, emfrenteenfermagem.com.br. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre os cuidados com catéteres periféricos. Para os cuidados com esses catéteres, nós sempre seguimos as recomendações da Anvisa. Nós tínhamos o manual da Anvisa de 2017 que falava sobre esse tema, mas depois, em 2022, nós tivemos a publicação de uma nota técnica trazendo novas recomendações, atualizações, e aqui nesta aula eu já vou te trazer essa referência atualizada. Primeiro, vamos ver aqui a questão que nós vamos comentar hoje que cobrou este conteúdo. Nós temos aqui, pessoal, uma questão da banca Fundatec para a Prefeitura de Novo Hamburgo para o cargo de enfermeiro, uma questão super atual. Então, o enunciado diz: em 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma obra destinada aos gestores, profissionais de saúde e educadores com foco em medidas de prevenção para a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. Entre os diversos itens abordados estão as recomendações relacionadas aos catéteres periféricos. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta sobre a instalação e o manejo de catéteres periféricos. Então, observe que a banca, utilizou uma referência aqui de 2017, tá? Que é o manual que eu falei para vocês que a Anvisa tinha publicado sobre as medidas de prevenção para reduzir as infecções, que estão relacionadas à assistência à saúde. E neste manual a gente também já tem uma série de recomendações sobre o uso de catéteres periféricos. Mas a gente teve uma atualização em 2022 e eu vou te trazer o conteúdo atualizado. Porém, se você não tivesse conhecimento sobre a referência de 2022, mas tivesse estudado a de 2017, você já conseguiria responder essa questão, tá? Antes de prosseguir para a resolução, para a parte teórica, eu vou colocar para você agora essa questão aí em tela cheia, para você dar um pause aí na sua tela, tentar resolver essa questão, para depois você voltar aqui e me acompanhar, ok? Então, atenção, questão aí na sua tela cheia para você responder. Dê agora um pause na sua tela, tente responder essa questão, ok? Bora lá então prosseguir para a nossa resolução. Eu não vou olhar com você agora as alternativas. Primeiro eu vou te dar o conhecimento, eu vou te trazer a parte teórica de um jeito bem tranquilo e depois nós vamos voltar para analisar essa questão. Por quê, professora? Porque quando você tem o conhecimento, quando você tem tudo aqui na sua mente, a resposta certa salta nos seus olhos. Na hora da prova, a resposta certa fica ali, piscando para você. Por quê? Porque você já tem o conhecimento, você está com tudo aqui na sua mente, então você olha as alternativas, você não tem dúvidas. A resposta certa salta nos seus olhos. Então, por isso, eu sempre trago primeiro o conhecimento, primeiro aquilo que você precisa ter para você gabaritar esse tipo de questão, ok? Então, prosseguindo aqui, pessoal, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a punção venosa periférica, O que é a punção venosa periférica? É um procedimento técnico invasivo
que tem como característica principal a colocação de um dispositivo, né, que é o catéter intravenoso periférico. Toda vez que você vê essa sigla aqui, CIVP, a gente está falando de catéter intravenoso periférico. E esse catéter vai ser inserido ali no interior de um vaso sanguíneo, visando a comunicação do meio externo com o meio interno, para a administração de terapias intravenosas, tais como fluidos, medicações, hemocomponentes, ou coleta de exames laboratoriais. Então, o catéter intravenoso periférico, ou a gente pode falar catéter venoso periférico, é um dispositivo comumente utilizado nos serviços hospitalares durante a assistência ao paciente, né? Mas a gente sabe que o uso desses catéteres pode trazer complicações, né? Pode ocasionar riscos e complicações ali locais ou falhas, né, na inserção ou manutenção desses catéteres. O paciente pode ter dor, a gente pode ter uma prolongação do tempo ali de internação do paciente, um tratamento mais prolongado por conta de alguma infecção, né? Inclusive o paciente pode ter aqui uma infecção generalizada, tá? Por isso que a gente tem que considerar aqui a necessidade do tempo de permanência do dispositivo. A gente vai avaliar isso de forma criteriosa. A gente vai ter que ter um olhar aqui muito atento às alterações locais que podem indicar a presença de flebites, porque são alterações que refletem, né, consideravelmente ali na qualidade da assistência de enfermagem, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que são esses catéteres e os cuidados que a gente realmente precisa ter, não só com a inserção do catéter, mas também com a sua manutenção, tá? Principalmente focando na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. A referência que eu vou trazer para vocês nessa aula é esta nota técnica número 4 de 2022 da Anvisa. Essa nota técnica fala das práticas seguras para a prevenção de incidentes envolvendo catéter intravenoso periférico em serviços de saúde. Então, nessa nota técnica, vocês vão ter tudo aquilo que é necessário seguir de orientações. Aqui eu vou trazer para você o conteúdo já bem completo, mas se você for visualizar essa nota técnica na íntegra, você vai ver que a gente tem várias outras notas, várias outras observações que a Anvisa deixa lá para vocês, tá? Então, se você tiver tempo, vai lá, localize essa nota técnica no Google, você acha facilmente, e aí você lê ela na íntegra, tá? Porque ela traz várias informações, além de tudo aquilo que eu já vou trazer para você nesta aula. Então, é um documento muito completo, principalmente para quem vai fazer aí POPs, né, que são os protocolos operacionais padrões. As instituições desenvolvem os protocolos para padronizar os procedimentos e é uma referência muito utilizada nos hospitais justamente para fazer esses protocolos, tá? Então, se você tiver tempo, considere aí a leitura total do documento na íntegra, ok? Bom, pessoal, prosseguindo então, em relação ali às orientações, nós temos primeiro falando sobre a higienização das mãos. A gente tem dentro da norma que o profissional deve higienizar as mãos antes e após a inserção do catéter venoso e para qualquer tipo de manipulação desses dispositivos, né? Então, a gente vai fazer tanto antes quanto depois de inserir ali o catéter e também sempre que for manusear, sempre que for manipular o dispositivo. A higiene das mãos com foco no cuidado do paciente com o catéter deve ser feita nos 5 momentos abaixo. Então, aqui a gente tem os 5 momentos da higienização das mãos, que inclusive também são muito recorrentes em provas. O primeiro momento aqui de higienização das mãos é antes de tocar o paciente. O segundo momento é antes de realizar procedimento limpo ou asséptico. Então, a gente vai fazer essa higienização aqui das mãos imediatamente antes de realizar qualquer tipo de manipulação com o catéter intravenoso periférico e também qualquer manipulação do sistema, né, de administração de medicamentos intravenosos. Então, por exemplo, antes de inserir ou retirar o catéter intravenoso, isso a gente faz inclusive antes de calçar as luvas não estéreis, né? Na troca de curativo, antes de fazer uma coleta de sangue, antes de preparar materiais ou equipamentos relacionados a estes procedimentos, antes de acessar ou abrir o sistema de administração, de infusão, antes de preparar medicamentos para serem infundidos ali através do catéter. O terceiro momento é após o risco ali de exposição a fluidos corporais. Então, imediatamente após qualquer tarefa que pode envolver uma exposição potencial ali aos fluidos corporais, como, por exemplo, quando você vai inserir ou remover o catéter, né, você tem um risco ali muito grande de contato com sangue, com fluidos. Quando você vai fazer uma coleta de sangue
do próprio catéter. Então, nessas situações também a gente vai fazer uma higienização das mãos logo após. O quarto momento é após tocar o paciente, então sempre que tocou o paciente, a gente faz a higienização das mãos. E o quinto momento é após tocar superfícies próximas ali ao paciente. Então, se tocou a cama do paciente, o próprio suporte de soro, enfim, qualquer superfície que esteja ali nas proximidades do paciente. Então, a recomendação é de fazer a higienização das mãos nesses 5 momentos, tá? Esses são os famosos 5 momentos da higienização das mãos que são muito recorrentes nas provas. Agora, a gente vai ver as recomendações da Anvisa em relação à seleção do tipo de catéter e do sítio de inserção desse catéter, ou seja, a seleção do catéter que a gente vai utilizar, calibre, tamanho, e a gente também vai observar aqui o sítio, né, o local onde a gente vai fazer a inserção do catéter. Em relação a isso, então a gente tem uma série de recomendações da Anvisa. A primeira recomendação aqui é de selecionar o catéter com base no objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade dos componentes do fluido e nas condições de acesso venoso. Quando a gente fala aqui objetivo pretendido, um deles, por exemplo, é a administração de medicamentos, né? A gente faz a punção venosa e a gente usa os catéteres para administrar medicamentos. Aqui a gente vai selecionar o catéter de acordo com a compatibilidade do medicamento que vai ser administrado, né? Então, medicamentos que são compatíveis, por exemplo, com o material de PVC, a gente vai utilizar o catéter intravenoso de PVC, que é o mais comum e acessível. Mas a gente tem medicamentos que não são compatíveis com esse tipo de material. Então, nesse caso, a gente vai utilizar um catéter intravenoso de poliuretano ou outros materiais que sejam compatíveis com aquela substância. Uma outra finalidade que a gente pode ter aqui é a coleta de sangue, né? A gente também faz o uso de catéteres para fazer a coleta de material sanguíneo. E para isso nós vamos utilizar um catéter intravenoso periférico com adaptador para fazer essa coleta de sangue, tá? Então a gente vai utilizar preferencialmente aquele catéter que tem o dispositivo de segurança também para utilizar nesse momento. A gente usa catéter para terapia intravenosa, onde a gente vai ter ali a infusão contínua, né, de substâncias. Então, para isso, a gente vai também selecionar um catéter intravenoso que tem um lúmen adequado para o fluxo da medicação que vai ser administrada. E a gente viu que um outro critério aqui é a duração da terapia, né? Às vezes o paciente vai ficar pouquíssimo tempo com aquele catéter, ele vai ficar ali no máximo até 24 horas usando um catéter, né? Que é o que a gente chama de curta duração. Então, nesse caso, a gente pode utilizar, por exemplo, um catéter intravenoso de calibre menor, de 24 ou 22 gauges, que vai ser ali o suficiente, porque é uma terapia super rápida, né? Mas a gente tem aquele catéter que vai ter uma longa duração de uso, né? O paciente vai ficar mais de 24 horas usando aquele catéter. Aí, para isso, a gente vai utilizar um catéter já de calibre maior, geralmente de 20 ou 18 gauges, para melhorar o fluxo e para diminuir ali o risco de flebite. Então, a duração da terapia também vai indicar aqui o tipo de catéter, o calibre, né, que a gente vai utilizar, tá? Outro critério que a gente viu para a seleção é a viscosidade dos componentes, né, do fluido. Se for um fluido de baixa viscosidade, como por exemplo o soro fisiológico, a gente vai usar um catéter ali de calibre menor, que vai ser suficiente, né? Agora, se for um fluido de alta viscosidade, se a gente for administrar sangue, contraste radiográfico, aí a gente vai utilizar um catéter de calibre maior para evitar a obstrução desse catéter. Então, essa viscosidade da substância também tem uma forte relação com a escolha do catéter. E o outro critério que a gente viu aqui é nas condições de acesso venoso. A gente tem aquele paciente que tem a veia fácil e o paciente que tem a veia difícil. Quando a gente tem uma veia fácil de acessar, o catéter de calibre menor pode ser o suficiente, mas para as veias difíceis de acessar, a gente vai utilizar um calibre maior para facilitar a inserção desse catéter. A próxima recomendação que a gente tem da Anvisa é de não usar catéteres intravenosos periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes. Então, atenção aqui, a gente não usa catéter periférico para fazer infusão contínua de substâncias vesicantes, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui um risco de extravasamento e, inclusive, de ocorrer uma necrose tecidual grave, tá? Então, a gente não usa catéter intravenoso periférico para fazer a infusão contínua
desses produtos vesicantes. Nesse caso, a gente vai utilizar catéteres venosos centrais com bomba de infusão. A gente também não vai utilizar catéter intravenoso periférico para nutrição parenteral com mais de 10% de dextrose ou outros aditivos que resultem em osmolaridade final acima de 900 miliosmol por litro ou para qualquer solução com osmolaridade acima de 900 miliosmol por litro. Por quê? Aqui, gente, a gente já tem um risco de flebite e de trombose, tá? Então, nesse caso, a gente vai utilizar catéteres venosos centrais, monitorando a osmolaridade da solução. É importante que você saiba que para qualquer solução acima de 900 miliosmol por litro, né, que tem essa osmolaridade acima de 900, a gente tem um risco de flebite e de trombose. E a outra recomendação que a gente tem é que para atender às necessidades de terapia intravenosa devem ser selecionados catéteres de menor calibre e comprimento de cânula, né? Então aqui, quando a gente fala de terapia intravenosa, a gente vai priorizar principalmente, né, esses catéteres de menor calibre, de comprimento de cânula. A gente sempre vai monitorar o paciente para sinais de flebite ou de trombose. A gente vai seguir as instruções do fabricante daquele dispositivo para evitar qualquer tipo de infecção. Ainda sobre isso, nós temos também outras recomendações. Os catéteres com menor calibre causam menos flebite mecânica, ou seja, causam menos irritação da parede da veia pela cânula e também uma menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. Então, os catéteres com menor calibre tem um risco menor de causar irritação ali na parede da veia durante a inserção e permanência do catéter. Consequentemente, a gente vai ter um menor trauma, né? Isso significa que a gente vai ter um menor risco de inflamação, um menor risco de formação de trombos. Eles têm uma menor obstrução do fluxo sanguíneo. Então, o calibre menor, ele oferece uma menor resistência ali ao fluxo sanguíneo dentro do vaso. O fluxo sanguíneo adequado garante a distribuição, né, dos medicamentos e previne a estase venosa, né? Então, aqui, ó, um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, ajuda na distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco de flebite química, que é a irritação da parede da veia por produtos químicos. Então, o fluido sanguíneo adequado dilui e remove ali os produtos químicos que podem irritar a veia, né? E, consequentemente, com menor tempo de contato com a parede venosa, a gente tem também aqui uma diminuição do risco de irritação. A gente tem a outra recomendação de que a agulha de aço só deve ser utilizada para a coleta de amostra sanguínea e a administração de medicamentos em dose única, sem manter o dispositivo no sítio. O que são essas agulhas de aço, né? As agulhas de aço são dispositivos médicos descartáveis que são destinados ali apenas para um único uso, para usar uma única vez. E a utilização desse tipo de agulha de aço vai se limitar apenas para a coleta de amostra de sangue, né? Coleta de amostra sanguínea. A gente vai fazer aqui a punção venosa para coleta de sangue, que é quando a gente faz a punção venosa para coletar sangue, né? Para exames laboratoriais. A agulha de aço aqui também só pode utilizar para administrar medicamentos de dose única. Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, a administração do medicamento em bolos, né? Então, sem necessidade de infusão contínua. A gente vai utilizar aqui para medicamentos que são incompatíveis com catéteres intravenosos. A gente usa essas agulhas para administrar medicamentos que podem danificar ou obstruir ali os catéteres intravenosos. E nesse caso, a gente não vai manter o dispositivo no sítio, né? Então, a gente não vai reutilizar essa agulha para evitar o risco de contaminação e de infecção, porque qualquer dano ali no bisel da agulha pode comprometer, né, a segurança e eficácia da punção. A gente vai utilizar a agulha adequada para o procedimento, a gente vai observar o calibre, o bisel específico para cada tipo de punção, para cada tipo de medicamento, considerando também a viscosidade, né, desse medicamento, o volume que vai ser administrado. A gente vai seguir também as normas de biossegurança, né, utilizando os equipamentos de proteção individual, descartando a agulha no recipiente específico para pérfuro cortante, vai seguir as normas de higiene e asepsia durante o procedimento. Então aqui a gente viu os critérios de seleção do catéter e do sítio, né, de inserção desse catéter. Agora nós vamos ver as recomendações quanto à antisepsia da pele, que é uma incógnita também, né? Ah, eu uso álcool, uso clorexidina,
quanto tempo deixo, quanto tempo espero secar. Então aqui a gente vai ter também recomendações bem específicas quanto a isso. Então aqui sobre a antisepsia da pele, a gente tem como recomendação da Anvisa realizar fricção da pele com solução à base de álcool, que pode ser o gliconato de clorexidina a 0,5%, o iodopovidona, que é o PVPI alcoólico, a 10% ou álcool a 70%. Então essas são as três, substâncias que a gente pode utilizar, que são aqui a base de álcool para fazer a fricção da pele antes de fazer ali o procedimento, a inserção do catéter. Aqui nós temos uma recomendação em relação ao tempo de aplicação dessas substâncias, tá? O tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos, do PVPI é de 1,5 a 2 minutos. Então, muita atenção, porque vocês sabem que onde tem número tem questão. Então, clorexidina a gente aplica em até 30 segundos, PVPI de 1,5 a 2 minutos. Em relação ao álcool, o tempo de aplicação é de 30 segundos, tá? Então, o álcool a 70%, 30 segundos, clorexidina 30 segundos também e PVPI 1,5 a 2 minutos. Guarde isso porque pode cair aí na sua prova, tá? Aqui nós temos também orientações em relação aos movimentos de aplicação. A gente vai fazer a aplicação da clorexidina com movimentos de vai e vem. Para o PVPI, a gente vai fazer movimentos circulares de dentro para fora. Para o álcool, a antisepsia da pele com gaze e álcool a 70% vai ser realizada em movimento espiral centrífugo por 3 vezes. Então, observe a diferença aqui em relação aos movimentos também de aplicação dessas substâncias, tá? Eu vou destacando aqui para você se atentar, tá? Então, da clorexidina, a gente faz movimentos de vai e vem, ok? PVPI, a gente faz movimentos circulares de dentro para fora. E álcool a 70%, a gente faz movimento espiral centrífugo por 3 vezes, ok? Isso é muito importante também de você tomar nota aí, ok? Nós temos também a orientação de aguardar a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção. Então, de primeiro a gente aguarda secar ali o antisséptico para depois dar continuidade ao procedimento. A secagem aqui, ela é importante para garantir a efetividade desse antisséptico, E ela evita também a diluição do medicamento que vai ser administrado. A gente evita que essa substância, inclusive, seja diluída junto ao medicamento, tá? Nós vamos evitar tocar no local da punção após a antisepsia e com isso a gente vai prevenir a contaminação da área, o risco de infecção. E não se deve voltar a tocar o local da punção, porque isso também traz um risco de contaminação da área, E de introdução ali de micro-organismos. Professora, mas eu observei sujidade visível ali no local selecionado para punção. Nesse caso, você vai fazer a remoção da sujidade com água e sabão ou com clorexidina degermante a 2%, antes de fazer a aplicação do antisséptico à base de álcool. Então, se tem sujidade, antes de passar o álcool, a clorexidina ou PVPI, você vai primeiro fazer ali uma limpeza, uma remoção dessa sujidade com água e sabão ou clorexidina a 2%, tá? Outra observação que eu preciso trazer para vocês aqui é que toda vez que a gente for fazer uma nova tentativa de inserção de um catéter periférico, a gente vai utilizar um novo catéter, tá? Então, a gente não reutiliza catéter periférico. Não deu certo aquela punção, a gente vai ter que fazer uma nova tentativa, então a gente vai usar um novo catéter. E também nós temos uma recomendação da Anvisa em relação ao número de novas tentativas de punção que um profissional pode fazer. Um mesmo profissional só pode fazer até 2 tentativas de punção periférica. Então, o profissional tentou puncionar a primeira vez, não deu certo? Ele só pode tentar mais uma vez. Então, é limitada a 2 tentativas por profissional. Professora, eu fiz 2 punções, não deu certo, o que eu faço agora? Você chama outro colega, vai ser outro profissional que vai fazer a 3ª tentativa. E este outro profissional também só pode fazer até 2 tentativas. Ah, e aí, esse outro profissional não conseguiu. Aí a gente vai ter que avaliar e ver qual outra forma que a gente tem de administrar aquela solução. Por quê? Porque a gente só pode ter no máximo 4 tentativas
de punção periférica, tá? Então, é limitada a 2 tentativas por profissional e, no máximo, 4 tentativas para aquele paciente. Então, por isso que é importante que o profissional que vai fazer a punção venosa tenha segurança no procedimento, saiba avaliar em relação à seleção do catéter, ao sítio de inserção, as condições de acesso venoso, para evitar esse tipo de situação. As múltiplas tentativas de punção trazem dor e desconforto para o paciente, atrasam o início do tratamento. Então, um tratamento que já poderia ter começado ali, está demorando porque a gente está tentando ainda fazer as punções. A gente pode ter um comprometimento do vaso e aí, de fato, a gente não vai ter aquele acesso porque a gente já tentou várias vezes. Aumenta os custos porque a cada tentativa você está usando um novo catéter e traz também riscos de complicações, tá? Então, atenção, porque essas recomendações também são muito importantes, tanto para a prática profissional, como também bastante recorrentes nas provas. Prosseguindo, nós temos recomendações em relação à estabilização do catéter, né? Quando a gente fala de estabilização, a gente está falando da fixação do catéter, né? Para o catéter ficar estável ali no local onde ele foi inserido, né? Então, para estabilização, deve ser utilizado catéter intravenoso periférico com mecanismo de estabilização integrado, combinado com um curativo de poliuretano com bordas reforçadas, ou a gente vai utilizar um catéter tradicional combinado a um dispositivo adesivo específico para estabilização. Então, aqui em relação a esses mecanismos, né, a gente tem 2 tipos de catéter, tá? A gente tem aquele catéter que já vem integrado ali com um mecanismo de estabilização. Então, ele já vem com um sistema próprio de estabilização, como asas ou flanges, tá? Então, são catéteres bem específicos e que já são mais fáceis da gente deixar ali na posição. Esse mecanismo, nesse tipo de catéter, vai estar combinado com um curativo de poliuretano com bordas reforçadas. E a gente tem o catéter tradicional, que é um catéter que não vem com esse mecanismo de estabilização integrado, né? Mas a gente vai usar um adesivo específico para fazer ali a estabilização desse catéter, né? E aqui no caso a gente vai usar adesivo hipoalergênico e resistente à água. Para o catéter que já vem com o sistema integrado ali de estabilização, a gente tem um fácil uso, né? A gente tem uma redução do risco de contaminação, traz mais segurança e conforto para o paciente, mas a gente sabe que no dia a dia não é esse o tipo de catéter que a gente tem, né? A gente acaba tendo mais o tradicional, né? Em que a gente vai utilizar ali um adesivo específico para fazer a fixação, a estabilização. Mas o catéter tradicional, mesmo assim, também tem uma flexibilidade ali na escolha do dispositivo e é uma opção também mais econômica, tá? Em relação às coberturas, a gente vai utilizar aqui cobertura para catéter intravenoso estéreo, semi-oclusiva, gaze e fita adesiva estéreo, ou membrana transparente semipermeável. Então, qual é a cobertura que a gente vai selecionar para fazer ali a estabilização? A gente pode ter a cobertura estéreo semi-oclusiva, que é uma cobertura composta por gaze e fita adesiva estéreo. As vantagens aqui desse tipo de cobertura é o baixo custo, né? Uma cobertura de fácil aplicação, a gente consegue visualizar o local ali de inserção do catéter, mas, por outro lado, é um tipo de cobertura que pode não ser adequada para acessos prolongados, né? Acessos que vão ficar, por exemplo, mais de 48 horas no paciente. A gente pode ter também um maior risco de contaminação, tá? Outro tipo de cobertura que a gente tem é a membrana transparente semipermeável, né? Essa membrana, ela permite ali a troca gasosa, ela é impermeável à água e micro-organismos, então ela não deixa nem água, nem micro-organismos entrar e permite também a visualização do local ali de inserção do catéter. Porém, ela tem uma maior proteção contra a contaminação, a gente consegue usar em acessos prolongados, com mais de 48 horas, tem um menor risco de flebite, mas é um tipo de cobertura que tem um custo maior, né, e pode ser um pouco mais difícil de aplicar, tá? Nós temos também aqui a recomendação de realizar a identificação do curativo do catéter com a data, hora, calibre do catéter e nome do profissional responsável pela inserção. Então, quando a gente for fazer a identificação do curativo, a gente precisa ter data e hora de inserção desse catéter, o calibre do catéter
e o nome do profissional responsável por aquela inserção. Para que a gente faz isso? Para a gente conseguir rastrear o procedimento, né? E isso também vai trazer mais segurança para o paciente. É através dessa identificação que a gente vai, inclusive, ver o momento de troca desse catéter. Nós temos aqui a recomendação de utilizar gaze e fita adesiva estéril apenas quando a previsão de acesso for menor que 48 horas. Caso a necessidade de manter o catéter seja maior que 48 horas, não utilizar gaze para cobertura, devido ao risco de perda do acesso durante a sua troca. Então, gaze e fita adesiva estéril, a gente só vai utilizar para acessos com previsão de menos de 48 horas, porque a gente tem um risco de perda, né, desse acesso durante a troca ali da gaze em acessos prolongados. Outra recomendação que a gente tem aqui é de proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho. Então, a gente vai cobrir o sítio de inserção e as conexões com plástico para evitar a contaminação. Então, essas são as recomendações em relação às coberturas. Vimos até aqui as recomendações de seleção do sítio, de punção, né, de escolha do catéter, enfim. Agora a gente vai prosseguir para a parte de manutenção. A gente já conseguiu puncionar, já conseguiu inserir esse catéter, já instalou ali o catéter. Agora a gente precisa manter a permeabilidade desse catéter. Então agora nós vamos ver as recomendações em relação a isso, ok? Aqui nós vamos ver sobre o flushing e a manutenção do catéter periférico. Quando a gente fala flushing, é importante que você entenda o que é esse termo aqui, ó, flush. O flushing, gente, nada mais é que a injeção ali de uma solução fisiológica. Geralmente a gente usa o soro fisiológico mesmo, né, a 0,9%, tá? E a gente faz essa injeção através do catéter periférico. O flushing, ele é importante para remover qualquer resíduo ali de medicamento ou de fluido que foi administrado anteriormente. Então, antes de fazer ali a infusão de uma nova substância, a gente tem que ter feito o flushing, essa lavagem do catéter, vamos dizer assim, para remover qualquer resíduo de medicamento ou de fluido que foi administrado em outro momento, né? Porque de outras administrações, a gente pode ter tido ali algum resíduo no catéter. Então, a gente vai limpar o catéter de possíveis obstruções, vai manter o catéter permeável e funcional, e vai prevenir a formação de coágulos sanguíneos, tá? Então, é para isso que a gente faz o flushing. Então, nós temos aqui a recomendação de realizar o flushing e a aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão. Então, a gente vai fazer o flushing, que é a lavagem ali do catéter com soro fisiológico primeiro, antes de fazer ali o procedimento. A gente vai fazer a aspiração do conteúdo para verificar o retorno de sangue, para quê? Para ver se realmente o dispositivo está na veia, né? Se retornou sangue, a gente sabe que está no lugar certo, ok? A gente vai realizar o flushing antes de cada administração para prevenir a mistura de medicamentos incompatíveis. Então, por isso que a gente faz o flushing. Por quê? Porque a gente elimina o residual de qualquer outro medicamento que pode ter ficado ali no acesso, né? Então, a gente faz o flushing antes de administrar uma nova substância, para evitar que essa nova substância se misture com medicamentos que são incompatíveis. Professora, quanto de soro que eu vou injetar aqui nesse momento de flushing? A gente vai utilizar, então, a solução salina, a 0,9%. Essa solução vai vir ali em seringas pré-carregadas ou frascos de dose única. A gente tem vários protocolos institucionais, né? A gente tem protocolo que indica a injeção de 5 ml para catéteres periféricos e 10 ml para catéteres centrais, tá? Geralmente esse é o volume que a gente administra ali para fazer o flushing. E não pode se esquecer de fazer a aspiração suave para verificar ali o retorno do sangue, porque isso vai indicar também se o catéter está permeável. Então, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar frascos de dose única ou seringas preenchidas ali, comercialmente disponíveis. Essas seringas já vêm com a quantidade certinha para fazer o flushing e lock do catéter. Nossa, professora, apareceu um termo novo aqui, ó. Apareceu o termo lock, né? Flushing e lock. O lock, pessoal, é uma solução que é mantida no catéter intravenoso para evitar que ele seja obstruído. Geralmente, a gente faz o lock com heparina, que é um anticoagulante, né, que vai impedir a formação de coágulos sanguíneos, tá? Então, o lock é quando a gente aplica ali a solução que vai evitar
a obstrução do catéter, né? E o flushing é quando a gente faz a lavagem desse catéter com soro fisiológico, ok? Então, aqui a gente tem a recomendação de utilizar, né, ali já o material que vem pronto para você fazer tanto o flushing quanto o lock. Realizar flushing e lock de catéteres periféricos imediatamente após cada uso. Isso vai ser feito para quê? Para a gente manter a permeabilidade do catéter, para prevenir a entrada, né, de ar e micro-organismos nesse catéter. Então, para isso, a gente vai utilizar a solução salina 0,9% também ali na seringa ou no frasco de dose única. Vai fazer injeção de 5 ml para catéteres periféricos ou 10 ml para catéteres centrais, mas se você está dentro de uma instituição, você vai fazer de acordo com o protocolo daquela instituição, né? Aqui no caso da heparina, para fazer o lock, a gente vai utilizar uma solução de heparina em baixa concentração para fazer lock de catéteres centrais. E o profissional deve promover a desinfecção na conexão de duas vias, tipo Y, injetor lateral e oclusores com álcool a 70% ou clorexidina solução alcoólica a 0,5% antes de administrar o medicamento por meio do catéter. A gente faz essa desinfecção aqui das conexões para quê? Para prevenir a contaminação, né, do catéter e o risco de infecção. O método utilizado aqui é o álcool a 70% ou clorexidina a 0,5%, tá? Então, a gente usa essas duas substâncias para fazer a desinfecção das conexões. A gente vai desinfetar a conexão antes de cada administração de medicamento. Então, essas são as recomendações que a gente tem em relação ao flushing e manutenção do catéter periférico, tá? Prosseguindo, nós vamos ter também aqui agora os cuidados com o sítio de inserção desse catéter. Então, a gente já está fazendo a manutenção, a gente já fez tudo que tinha que fazer, mas a gente precisa o tempo todo avaliar essa inserção do catéter, né? Principalmente observando sinais de infecção, sinais de flebite, tá? Então, a gente vai aqui avaliar o sítio de inserção do catéter e as áreas ali em volta, né? As áreas adjacentes, quanto à presença de rubor, calor, edema, dor e drenagem de secreções. Esses sinais aqui, ó, rubor, calor, edema, dor e drenagem de secreções, são sinais de quê, pessoal? São sinais de flebite, tá? São sinais de flebite. Então, a gente vai observar a presença de rubor, que é aquela vermelhidão na pele, né? Presença de calor, de edema, que é o inchaço, a presença de dor e de drenagem de secreções. Nós vamos fazer a avaliação através da inspeção visual e palpação sobre o curativo ali que está intacto e valorizar também as queixas do paciente em relação a qualquer sinal de desconforto. O paciente pode ter dor, parestesia, né? Uma mudança ali na sensibilidade do local. Então, o próprio paciente também verbaliza para a gente qualquer sinal, né, de desconforto ali no local de inserção do catéter, tá? A gente vai considerar também outros sinais como sangramento, hematoma, lesões bolhosas ou abrasivas associadas ali às coberturas utilizadas, tá? O paciente pode ter aqui desconforto, com dor, parestesia, que é o formigamento. Então, a gente vai ficar de olho em tudo isso. A frequência ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada 4 horas ou conforme a criticidade do paciente. Então, para a maioria dos pacientes, a gente vai avaliar o sítio a cada 4 horas. Isso aqui é a recomendação geralzona para a maioria dos pacientes, tá? Mas a gente tem algumas situações particulares em que a gente vai ter uma outra frequência de avaliação. Para pacientes de qualquer idade em terapia intensiva, que estão sedados ou com déficit cognitivo, a gente vai fazer a avaliação a cada 1 ou 2 horas. Então, para esses pacientes aqui que estão em UTI, que estão sedados ou com déficit cognitivo, a avaliação é no intervalo menor, não é a cada 4 horas, mas sim a cada 1 ou 2 horas. Para pacientes pediátricos, a gente vai avaliar no mínimo 2 vezes por turno, tá? Pacientes em unidades de internação, a gente vai avaliar 1 vez por turno. É importante, né, você se atentar a isso, porque isso aqui também, com certeza, tem grandes chances de estar na sua prova. Como que a gente vai fazer essa avaliação aqui do sítio, né, de inserção? A gente viu que a gente usa a inspeção visual e a palpação, né? Então, nós vamos observar o local de inserção e das áreas adjacentes ali que estão com o curativo intacto.
a gente vai palpar suavemente o local para verificar se tem calor, se tem edema, se tem dor. Nós vamos questionar o paciente para ver as queixas dele. Então, a gente vai perguntar para ele se tem algum desconforto, né? E, por fim, a gente vai também orientar o paciente ou o acompanhante quanto aos cuidados na manutenção do catéter e sinais de alerta, né? Então, a gente vai orientar o paciente em relação à higienização das mãos antes de tocar no catéter, manter o curativo limpo e seco e observar os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta que a gente vai falar para o paciente? A gente vai falar para ele observar os sinais de flebite, né? A gente vai falar para ele, ó, se ficou vermelho, se deu calor, se tá com edema, se deu dor, se tem alguma secreção, avisa a equipe. A gente vai orientar também ele a observar sangramento, hematoma, lesões de pele, dor, formigamento, qualquer desconforto que ele tenha, ele vai verbalizar pra gente, tá? E é importante fazer essa orientação porque, assim, o próprio paciente, né, e o seu cuidador também vai colaborar com a equipe nessa manutenção, nesses cuidados com o sítio do catéter. Agora, a gente vai partir para as orientações sobre a remoção do catéter. O momento de remoção é tão importante quanto o momento de inserção, né? Então, a gente vai ter também cuidados que a gente tem que ter para remover um catéter, tá? Em relação a isso, nós temos como recomendações da Anvisa avaliar diariamente a necessidade de permanência do catéter, né? Esse é um passo muito importante para garantir a segurança do paciente. Então, a gente vai avaliar todos os dias a necessidade de permanência desse catéter. Então, nós vamos remover o catéter intravenoso tão logo não haja medicamentos intravenosos prescritos e caso o mesmo não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas. Então, não teve mais medicamentos intravenosos prescritos para aquele paciente, o paciente de repente passou a usar só medicamentos pela via oral, não vai mais ter ali prescrição de medicamentos endovenosos, a gente vai remover o catéter, tá? Ou então o catéter não foi utilizado ali nas últimas 24 horas, a gente também vai fazer a remoção desse catéter, porque ele não foi utilizado nas últimas 24 horas, beleza? Vamos também trocar o catéter instalado em situação de emergência, com comprometimento da técnica asséptica, tão logo quanto possível. Então, se o catéter foi instalado em situação de emergência e teve ali, naquela situação de emergência, um comprometimento da técnica asséptica, a gente não conseguiu fazer a inserção seguindo as recomendações de forma asséptica, a gente vai trocar esse catéter o mais rápido possível. Aqui também temos a recomendação de remover o catéter na suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento. Então, o catéter ele vai ser removido sempre que houve a suspeita de contaminação, não tenho certeza se contaminou ou se não contaminou. Você não tem certeza, mas você já tem a suspeita, então você vai ali remover o catéter, tá? Teve complicações, não está funcionando, não está legal, não está permeável, vai remover o catéter, ok? Então agora nós já vimos todas as recomendações mais atuais da Anvisa em relação aos cuidados com catéteres. Agora a gente vai voltar lá para a questão para você ver que se você tem o conhecimento, a resposta certa vai saltar nos seus olhos. Então vamos ver a questão lá do início da aula, né, que a gente viu, e nós vamos agora analisar as alternativas para a gente chegar no gabarito. Lembrando que a banca aqui está pedindo a alternativa incorreta sobre a instalação e o manejo de catéteres periféricos, tá? Então, agora a gente precisa encontrar aquela alternativa que não é condizente com o que a Anvisa recomenda. Alternativa A. A seleção do catéter periférico deve considerar o objetivo e a duração da terapia intravenosa, a viscosidade dos fluidos e as condições de acesso venoso existentes. Perfeitos, né? Esses são os critérios que a gente utiliza para escolher o catéter ali que vai ser utilizado para aquele paciente, tá? Então, a alternativa correta não é o gabarito. Letra B. No momento da instalação do catéter periférico, a preferência do paciente para a seleção do membro deve ser considerada. Sim, é claro que isso não estava nas recomendações que eu trouxe para vocês, mas a gente vai sim considerar
a decisão do paciente, tá? Se for possível a gente utilizar aquele local que o paciente tem preferência, a gente vai fazer isso. Por quê? É um local que para ele entende que é mais fácil, que ele vai conseguir lidar melhor ali com a manutenção do catéter. Então a gente vai considerar sim também, tá? A preferência do paciente. Claro que a gente vai atender se for possível. Se for uma área ali que não dá pra gente utilizar, a gente vai orientar o paciente, vai explicar o porquê e a gente vai selecionar o sítio adequado, ok? Letra C. A reutilização do catéter periférico em nova tentativa de punção é considerada quando realizada antisepsia da pele com gliconato de clorexidina. A gente nunca vai considerar a possibilidade de reutilizar um catéter periférico, tá? Então, a gente não vai reutilizar catéter, mesmo quando a gente tem ali antisepsia da pele com qualquer substância. Não existe isso, tá? A gente não reutiliza catéter. A cada nova tentativa de punção, a gente vai utilizar um novo catéter, tá? Então, alternativa incorreta, com certeza. Esse aqui já é o gabarito da questão. Vamos ver as outras só para a gente revisar. Letra D. O tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos para antisepsia e deve-se aguardar a secagem espontânea desse antisséptico antes de proceder à punção. Perfeito! A gente viu que a clorexidina é aplicada em 30 segundos e realmente a gente vai esperar a secagem completa antes de proceder, de seguir com o procedimento. Letra E. Sempre que houver necessidade de remoção de pelos, deve ser utilizado tricotomizador elétrico ou tesouras e não lâminas de barbear. Perfeito, tá? Se houver necessidade de remover os pelos ali nas proximidades, né, do local de inserção, a gente vai utilizar um tricotomizador elétrico ou tesouras e nunca as lâminas de barbear, porque isso traz sérias lesões ali para o paciente e, consequentemente, uma porta de entrada para infecções. Então, gabarito aqui, letra C. Se você tem o conhecimento, você com certeza gabarita esse tipo de questão. Como eu falei para você, lá no nosso site tem vários materiais para você se garantir na hora da prova. Então vai para o nosso site, conheça também os nossos e-books que com certeza irão turbinar os seus estudos. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Já se inscreve no canal para não perder as próximas videoaulas. Clica aqui no Seja Membro e me ajude a continuar trazendo novos conteúdos aqui para você. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.